o Abel não era o nome a ser contratado pelo Inter para você, certezas? Cara, vamos lá. Se o assunto for bagagem, o Abel Braga é um Boeing da primeira classe, né? Porque só bagagem tá sobrando. É incrível, nunca vi nada parecido. Mas, cara, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo concatenar como é que o Inter, líder do campeonato, com a faca e o queijo na mão é complicado falar, mas temporada indo bem, beleza, perdeu o técnico contra a própria vontade, não demitiu nem nada, mas não consigo entender, cara. O último trabalho do Abel foi no Vasco, ele saiu execrado por 100% dos torcedores. Não vou falar 100%, mas por a imensa maioria dos torcedores do Vasco. Ele era odiado no Vasco, odiado. No Flamengo também saiu com uma porcentagem pequena, falando que não era para ter saído e tudo mais. Mas uma galera já odiava o Abel, então eu não consigo entender. Foi só pela história que ele veio? O personagem pequeno pequeno o quê? Na torcida? Não. Na torcida na imprensa não era nem pequena, na imprensa era bem relevante, inclusive. Exatamente, mas a torcida não fala assim, tem que ser logo, exatamente, fora Abel. Foi demitido de forma incorreta. Exatamente. Então, cara, eu não consigo entender, cara. Eu acho que veio pela história que ele tem no Inter, foi aquele apego ao passado. Eu não sei, me lembra um pouco, eu não sei, é porque o Luxemburgo fez um trabalho maneiro no Vasco, aí o Palmeiras contratou. O Palmeiras estava aquela coisa de vamos trazer uma coisa nova, tentaram o São Paulo e não conseguiram. Trouxeram o Luxemburgo, porque, pô, ele tem aquele DNA do Palmeiras e tudo mais. Só que o Luxemburgo veio de um bom trabalho no Vasco. O Abel vem com esse DNA do Inter, esse histórico vencedor, só que sem essa parte do bom trabalho. Então, não sei, não consigo entender por que ele veio. Eu tô chocado. Eu perguntei aqui no Twitter, eu sei que é um espaço amostral pequeno, perguntei no Twitter pros colorados o que eles estão achando. Todo mundo catatônico, assim. O que tá acontecendo, irmão? Não sei o que é isso, não sei. Não vi nenhuma resposta positiva. Pô, não, ele vai dar certo. Mas não sei, né, cara? Eu só tô assustado com o Abel vindo pro Inter. Eu não consigo entender a linha de raciocínio, a estratégia que a diretoria do Inter fez. A gente tá botando na tela aí já, inclusive, o aproveitamento do Abel nesses últimos trabalhos. No Vasco, como disse, certeza foi o último, né? 40,5% de aproveitamento. Teve no Cruzeiro 40,4% de aproveitamento, e no Flamengo antes 64% de aproveitamento. O do Flamengo contando muita parte do estadual, né? Então acho que isso colabora muito também para esse aproveitamento ser um pouquinho maior. Mas aí também, Marcelo, por outro lado, que nome hoje teria à disposição que toparia ir para o Inter até vou confirmar aqui até quando vai o contrato do Abel. Mas que nome poderia ser mais interessante? Acho que o Inter estava fazendo contrato até o final de 2021, se eu não me engano. Eu também. Primeiro, inicialmente, eu entendi que era até o fim desse mandato, mas depois eu acho que foi até o fim de 2021. Estou até abrindo aqui para olhar de novo. O Abel? Fevereiro. Até o fim do Campeonato Brasileiro. Até o fim do Brasileirão. Assina até o final de fevereiro de 2021, perfeito. Até o fim do Brasileirão. Que outra opção poderia ser interessante, Marcelo? Pensando em tudo isso, assim, que é mata-mata, que, né? Não tem tempo. Eu acho que, assim, o que descredencia o Abel é que os últimos anos dele não tem nada que você fale, bom, o Abel em algum momento fez algum time jogar bem, deu esperança e pode ter dado errado por isso, por aquilo. O que a gente está aqui o programa inteiro debatendo o Rogério é que ele conseguiu fazer com um pouco que ele tinha no Fortaleza, com um investimento bem menor, que esse time não sofresse no campeonato, que esse time tivesse cara. O Fortaleza pode jogar melhor ou pior um dia, mais acertado, menos acertado um dia, mas tem cara e sabe como encarar adversários grandes. Ganhou do Atlético com a menos, complicou o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, enfim, time que sabe o que faz. Sim, o Flamengo. Os times do Abel... Como? Não, o Fortaleza complicou muito contra o Flamengo no Maracanã, sim. Né? O Gabigol fez o gol na última bola. Então, os times do Abel já tem algum tempo que a gente não sabe ao que eles jogam, o que eles querem fazer dentro de campo, se eles dominam o rival deles com ou sem a bola, se eles controlam o jogo e levam o jogo para onde o time do Abel quer que leve. Isso não é que assim, não aconteceu no último trabalho, tem anos que isso não acontece. Então, acho que quando o Flamengo busca, só para fazer um paralelo com o que a gente estava falando aqui sobre técnicos, o Rogério, que é um técnico que faça ser um time reconhecível e que vai ganhar a maioria dos seus jogos e
bom, você contrata para isso, para ganhar os torneios, jogando melhor que seu adversário. Eu acho que o Inter busca outra coisa. O Inter busca alguém que talvez leve esse time, que já está mais ou menos moldado pelo Kudê, para continuar jogando de forma parecida e que acerte ponteiros ali dentro e que não se choque tanto com diretoria, como o Abel parece que não vai se chocar, até porque tem um relacionamento muito bom com essa diretoria e o histórico que ele tem no Internacional. Mas é difícil que algo nos últimos anos credencie o Abel para treinar um time que esteja na ponta do campeonato e que vai brigar, que tenha que brigar pelo campeonato até o final contra os outros. Eu iria de Thiago Nunes, pelo histórico recente. É o nome que mais aparece aqui nos comentários. Ele já conseguiu montar o Atlético Paranaense, não o Corinthians, mas como ele conseguiu montar o Atlético Paranaense nos últimos anos, que consegue sair para jogar e consegue se fechar em alguns tipos de jogos, como fazia o Kudê também no Inter, né? Quando o adversário era um time que queria sair mais, ele se fechava bem e jogava de contra-ataques, ganhou do Atlético Mineiro assim, por exemplo, jogando bem no Beira-Rio assim, o Atlético já do Sampaoli. Eu iria de Thiago Nunes. O Abel, eu acho que o Inter está buscando outra coisa, ou está apostando porque é o nome mais óbvio, mais identificado com o Inter, ou é alguém que não faça mudanças drásticas, que não revolucione o time, que simplesmente administre o que tem e que consiga não se chocar e resolver um ou outro problema de diretoria, esse tipo de coisa, ano eleitoral, ano que vem no Inter, para fazer uma boa transição. Agora, não é a escolha que eu faria, total respeito pelo histórico do Abel Braga, especialmente no Internacional, mas eu acho que hoje precisa muito mais de um técnico que resolva jogos e que pense a cada jogo e que consiga entender a tática especial para cada jogo. O histórico do Abel não tem mostrado isso. Tem algumas pessoas aqui falando. Além dos trabalhos, cara, ele colecionou declarações recentemente que irritam profundamente os torcedores dos times que ele comanda. Por exemplo, quando o Vasco perdeu pro Flamengo, ele soltou "hoje foi lindo". Quando o Flamengo perdeu pro Inter no Beira-Rio, ele falou que era normal. Então, ele coleciona, cara. Ele parece que ele tá meio desconectado com a realidade, assim. É uma coisa que vem acontecendo, não foi uma vez, não foram 2 vezes. Vem acontecendo nos últimos trabalhos dele, é incrível. Eu vou só ler a parte, porque eu disse que no anúncio falava em Grenais, e eu acho curioso, assim, a pontuada que o Inter dá, né, que eu acho que pode ter sido levado em consideração aqui, não sei. Fala que na última passagem que o Abel teve pelo Inter, em 2014, o Inter foi tetracampeão gaúcho com 87% de aproveitamento e 2 vitórias nos Grenais decisivos, incluindo a goleada de 4-1 em Caxias do Sul. Então, assim, depois, na sequência, fala sobre um Grenal do século também, vencido de virada e tal. Não sei, Vesse, se isso basta, se isso faz sentido em algum momento para você contratar um treinador. Não me parece. Quando o Palmeiras contratou o Luxemburgo em final do ano passado, eu publiquei um vídeo lá no meu canal falando que era uma contratação em que o Palmeiras olhava mais para o passado do que para o futuro. Ainda que o Inter esteja contratando por 4 meses, né, até fevereiro, também vejo como... Vou trocar, né? Também vejo o Inter olhando mais para o passado do que para o presente. E aí é tudo que o Certezas falou, que o Marcelo falou, que o nosso gráfico ali, com os dados falaram ali, né? Assim, são trabalhos muito ruins, são trabalhos que não conseguiram render no médio prazo, que tiveram problemas ali de ambiente também, né? Se não interno, pelo menos externo, com essa cobrança aí que o Certezas detalhou. Então, assim, eu não entendo. Ainda mais, considerando a forma como o Inter vinha jogando e a forma como os últimos times do Abel, e esses 3 que passaram aí, Flamengo, Cruzeiro e Vasco, como os últimos times do Abel jogaram. Então, a tendência é a gente olhar e falar tudo que o Inter fazia de bom com o Kudê, não é o que normalmente os times do Abel fazem de bom. Então, assim, é muito mais o Inter olhando para o passado do que olhando para o presente. O que o Abel fez com a camisa do Inter, o que fez no comando do Inter, está feito, está escrito e é espetacular, é título de Libertadores, é título mundial, é título da Sul-Americana e tudo. Não, Sul-Americana não foi ele, né?
Sul-Americano não foi ele. Foi o Tite, exatamente. Mas título mundial, título de Libertadores, título gaúcho, vitória em Grenal, como falou aí. Então, assim, isso daí está escrito. Mas eu posso ser surpreendido? Posso, porque futebol tem a magia de dar na nossa cara a todo momento. Mas, assim, hoje eu acho que é uma contratação muito mais olhando para o passado do que para o presente. Eu só acho que incluir numa nota de contratação o desempenho em Grenal é passar uma fatura muito desnecessária. Você assume que está muito interiorizado, passar fatura, passar recibo a gente chama, né? Você assume que está muito interiorizado o complexo que está virando não ganhar do Grêmio, porque no final das contas tem mais um Grenal só, né, que vale os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo. Claro que é um jogo especial, é evidente que é um mundo à parte, mas que isso seja um handicap, que isso seja um motivo para você contratar um técnico e para você fazer um afago no seu torcedor falando, bom, estamos trazendo um que finalmente ganha os Grenais que joga, é um recibo desnecessário para o tamanho do Inter, para o tamanho do Abel, e que para mim só faz bem ao Grêmio que o Inter escreva isso na sua nota oficial. Que me desculpe, porque eu estou julgando o trabalho de algum colega de comunicação que foi quem escreveu, eu não sei quem é o responsável por comunicação do Inter que fez essa nota. Não sei se o colega de comunicação ou se a própria direção não quis exaltar isso numa nota. Quis exaltar isso, claro, e passou pela nota, pode ser também. Mas, para mim, colocar isso numa nota é muito melhor ao Grêmio do que ao Inter. Que seja um complexo tão grande já não ganhar do Grêmio, que traz um técnico que há muito tempo já não vem conseguindo exercer o que se espera de um treinador de clubes de ponta, porque ele ganha os clássicos.